Shalom Leculam. Bem, gente, o que nós do israelismo achamos sobre esse DNA de Abraão? Para nós, esse DNA de Abraão, ele não tem nenhuma validade, não tem nenhum valor, até porque para se fazer o, um exame como esse aí, um teste como esse aí, se faz necessário você ter pelo menos algum. Você tem que ter algum. Pelo menos não, você tem que ter o material genético da pessoa. Para se fazer o exame de DNA, como os talmudistas falam aí, o DNA de Abraão, né? Você sabe que isso aí não existe. Muito bem que isso é uma coisa criada, uma coisa inventada, para que eles continuem na liderança e eles ditam o que deve ser feito e as pessoas fazem porque a maioria faz, então o que eles estão fazendo é o certo. Então, gente, o salmodista tem o acesso ao esqueleto de Abraão para comparar o material genético de Abraão com o da pessoa que está fazendo esse DNA de Abraão, esse exame, esse teste aí. Não tem. Os talmudistas têm acesso a pelo menos a um cabelo, pelo menos ao cabelo de Abraão. Tem acesso, os talmudistas têm acesso a algum material genético de Abraão para inventar, para criar esse tal de DNA de Abraão. Porque qualquer pessoa pode fazer esse teste aí e digamos assim, dar um pouquinho de europeu, de africano, de asiático, e não tem nada a ver com Abraão. Não tem nada a ver, não está provando nada isso aí. Isso não está provando que você é descendente de Abraão. O que provaria que você é descendente de Abraão é se realmente os talmudistas tivessem algum material genético de Abraão. Por exemplo, uma unha, um dente, entendeu? O esqueleto, entendeu? Algum dos ossos do corpo de Abraão tivesse acesso, pelo menos a um cabelo e pudesse então fazer essa comparação do material genético de Abraão com o seu material genético. Aí tudo bem, eu acreditaria nesse teste, mas eles não têm acesso a nenhum material genético de Abraão. Então esse DNA de Abraão, esse teste aí, esse exame que eles fazem, para mim não tem validade nenhuma. Para a nossa comunidade não tem validade alguma, né? E pode ter validade para algumas pessoas, mas isso não prova nada. Vai provar apenas, vai dizer apenas que você tem um pouco de europeu, ou de africano, ou de asiático, né? Mas não está provando nada, não está provando que você tem alguma ligação com Abraão. Isso não quer dizer nada, porque os árabes também são semitas, né? E mesmo assim não existe como você fazer um teste como esse. Porque para provar a paternidade, o pai tem que permitir que seja coletado algum material genético seu, até mesmo saliva, pelo menos a saliva de alguém que está vivo, de quem está vivo ainda, entendeu? Aí colhe o material genético, por exemplo, a saliva e para o DNA do pai com o DNA do filho, aí tudo bem, tem como comprovar. Mas como é que você vai provar que você é descendente de Abraão se os talmudistas não tá cruzando, né, os dados do material genético de Abraão com o teu material genético? Eles estão fazendo apenas um teste que resulta em resultados como você tem um pouco de europeu ou de africano ou de asiático. Isso não quer dizer nada, tem nada a ver com Abraão. Então, gente, para nós, esse teste não existe. E a nossa comunidade está consciente de que não vai fazer um teste desse, porque esse teste aí, entendeu? Não serve para coisa alguma. Não serve para coisa alguma. Até porque nós, israelitas, somos o povo mais mestiço do mundo. Tem pessoas que querem
nos tratar como se fôssemos uma raça, e nós, na verdade, não somos uma raça, nós somos o povo mais mestiço do mundo. É isso? Então, os talmudistas, eles querem continuar na liderança, né, ensinando o seu talmudismo com base no helenismo e outras religiões, né, que eles misturaram aí, né, e criaram esse talmudismo que, na verdade, é uma outra religião, não tem mais nada a ver com a religião dada por nosso Deus, né, por meio de Moshe. Porque, assim como existe um outro livro chamado Talmud, que na verdade é a Torá oral, né, nós acreditamos na Torá escrita, eles acreditam na Torá oral. Então, eles formaram então outra religião chamada Talmudismo, com base no Talmud, que não tem nada a ver, que é o bem oposta tem um montão de coisas opostas ao que está, sabe, escrito na Torá escrita, dada por Deus, né? Porque nessa aí nós acreditamos, como diz assim diz Yehová a Moshe e a Aharon, né? Assim falou Yehová a Moshe e a Aharon, né? Então sempre tem essa expressão que vem de Deus, então as palavras não eram de Aharon, nem as palavras eram de Moshe, eram apenas transmitidas por eles, para as pessoas, mas eles transmitiam a palavra de Deus. O que Deus mandava, eles transmitiam para o povo. É isso? Então, nós não acreditamos. Então, se alguém quer saber o que nós pensamos sobre esse DNA de Abraão, esse não vale nada para nós, não tem nenhuma importância. O que vai ter importância é você observar os costumes de teus pais, né, de teus avós, de teus bisavós, e ver se eles tinham o costume de guardar o Shabat, né? Como, por exemplo, o meu pai sempre me dizia que o pai dele falava, né? Meu avô falava para ele, para meu pai, que as pessoas guardavam o domingo, mas Deus deixou foi o sábado e não o domingo, porque o pai dele tinha ensinado, né, que era para guardar o sábado e não o domingo, porque foi Deus que mandou guardar o sábado e não o domingo, né? Então isso já vem de geração para geração, de meus avós, de meus bisavós. Então foi passando por outro, além de outros costumes, né, que na verdade eram mandamentos, poucos dos mandamentos que restaram, que meus antepassados praticavam ainda, né? E meu pai já não praticava mais, mas ele sempre murmurava e sempre dizia: as pessoas guardam o domingo, mas meu pai sempre me ensinou que o dia que Deus deixou para guardar é o sábado, entendeu? Então, isso aí vai provar que você tem uma linhagem, porque você vem trazendo ensinamentos que vieram de teus pais, né? Que vem dos teus pais, dos teus avós, dos teus bisavós, tá bom? Então isso sim vai provar que você é filho de Abraão, mas esse DNA de Abraão não prova nada, tá bom? Porque eles não têm nenhum material genético de Abraão, tá bom? Para comparar com o seu material genético e dizer, tá aí, você é filho de Abraão. Então, nós descartamos totalmente, nós não acreditamos, nós da sinagoga Hatzadiki, né, praticante do israelismo, tá bom? Por que israelismo? Você pergunta, por que israelismo? Porque eu pergunto, mataram Yaakov, né? Assassinaram Yeshurun. E Israel, onde está Israel, o nosso terceiro patriarca? Porque Deus, ou seja, Abraão gerou Yaakov, ou seja, gerou Isaac. Isaac gerou Yaakov. E Deus mudou o nome de Yaakov, né? E deu a ele o nome de Israel, daí vem o nome israelita, né? Porque filho de Israel, os filhos de Israel são chamados de israelitas. Não é isso? Então nós somos israelitas. Então nós não gostamos desse termo judeu, porque é como se pulasse, né? Tivesse assassinado Yaakov. Não existe mais Israel. Mataram Israel. Entendeu, gente? Que vem Abraão, Isaac, aí pula para o quarto patriarca, né, que seria o patriarca da tribo de Yehudá. Então só existe judeu agora, não existe israelitas. Né? Todo judeu é israelita, mas nem todo israelita é judeu. Até porque existem israelitas de todas as tribos. Gente, quando houve a divisão territorial, Israel do Norte e Israel do Sul, para começar, os levitas ficaram no Israel do Sul.
fazendo serviço religioso no Beit HaMikdash, porque o Beit HaMikdash ficava no Israel do Sul, em Jerusalém, que era a capital do Israel do Sul, chamado de Reino de Yehudá, né? Outra coisa que se deve saber é que, para começar, não era o reino de Yehudá não foi composto apenas pela tribo de Yehudá. Tinha os levitas e tinha também os benjamitas, porque se você olhar o território de Benjamim, ficava dentro do território de Yehudá. E quando Israel do Norte foi destruído, né, pelos assírios, milhares e milhares de israelitas do norte foram morar no Israel do Sul. Tá bom, gente? Então, as tribos continuaram existindo. Tá bom? Então, nós frequentamos, participamos da sinagoga Hatzadikim, praticante do israelismo. Tá bom? Nós respeitamos a linhagem estabelecida por Deus, que Abraão, como está escrito, gerou Isaac. Né? Mas só que Sarai, a mulher de Abraão, não gerou a mulher de Isaac. Então não tem uma linhagem aí. Não tem uma linhagem. Tá bom? E a mulher de Isaac não gerou as esposas de Jacó, né? Cujo nome foi mudado para Israel. Né? Então, vemos aí que não tem uma linhagem. A linhagem é Abraão, né? Teve um filho chamado Isaac, e Isaac teve um filho chamado Jacó, né? Neto de Abraão. E Jacó teve 12 filhos, né? Ou seja, Jacó teve seu nome mudado por Deus. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, né? E daí ele teve 12 filhos, e os 12 filhos de Israel eram chamados de israelitas, tá bom? Chamados de israelitas. Então, quem eram esses 12 filhos de Israel? Era um bisneto de Abraão. Temos aí a linhagem. Mas os talmudistas, eles ficam falando, né, ficam dizendo por aí, ensinando por aí, que e as pessoas acreditam, a maioria seguem, assim como seguiam os 450 profetas de Baal. E quando Eliahu Hanavi entrou na caverna e ali Deus se manifestou a ele em voz, né? E quando Eliahu Hanavi, ele disse: olha, Deus, mataram teus profetas, destruíram teus altares, e só eu escapei, tentam tirar minha vida, só ficou eu te servindo. Aí Deus diz para Jacó, olha, ou seja, Deus diz para Eliahu Hanavi, olha, você não é o único que fiel a mim lá em Israel. Embora a maioria tenha seguido a Baal, né? Existe uma minoria de 7.000 israelitas que não se dobraram diante de Baal e continuam fiéis a mim. Entendeu, gente? Então nós somos uma minoria, tá bom, gente? Que acredita que nós somos um povo patriarcal. Nós não somos um povo matriarcal como o povo aí, os talmudistas, que para mim isso é outra religião, né? Os talmudistas formaram o talmudismo. Então isso acaba sendo uma outra religião. Eles formaram uma religião matriarcal. E não dá para entender como é que é isso, porque a mulher de Abraão não gerou a mulher de Isaac, né? E a mulher de Isaac não gerou as mulheres de Jacó, cujo nome foi mudado para Israel. Então, nós permanecemos do jeito que está escrito aqui na Torá escrita. Tá bom? Nós somos um povo patriarcal. O povo dos talmudistas é um povo matriarcal. Então são dois povos distintos. Então o que eles ensinam não serve para nós. E talvez o que nós ensinamos, não o que nós praticamos, né, que foi ensinado por Deus, por nosso Criador, bendito seja Ele, não sirva mais para os talmudistas, porque não tem valor, não tem importância alguma. Né? Porque se tivesse importância, eles saberiam que nosso povo israelita é um povo patriarcal e não povo matriarcal, porque eles estão fazendo a linhagem lá e diz que você só é israelita, como dizem eles, judeu, né? Você só é judeu, né? Mataram Jacó, mataram Israel, né? E agora só existe esse quarto patriarca, que é o patriarca da tribo de Judá, e os outros patriarcas foram extintos, assim como também Israel, né?
Então, eles falam que você só é judeu se a tua mãe for judia. Se teu pai for judeu e a tua mãe não for judia, você não é reconhecido por eles, mas por Deus você é reconhecido sim, tá bom? Seja por teu pai, seja só por tua mãe, ou se você não for descendente direto de israelita, né? Se você não for descendente direto de israelita, você é reconhecido, ainda que não seja reconhecido por eles, é reconhecido por Deus. Basta fazer como fez a Moabita, né? Ruth. Né? Você vai lá no livro de Ruth, o que nós vemos ali, gente? Nós vemos ali, e gostaria de abrir aqui a Torá. A Torá não, eu gostaria de abrir aqui o livro do Taná, mas antes, chama a sua atenção para a questão da criação humana, né? Quando Deus criou o ser humano. Você vê que não foi a mulher que gerou o homem, foi o homem que gerou a mulher. Não foi o homem não, o primeiro homem não saiu da mulher, mas a primeira mulher saiu do homem. Né? Deus fez primeiramente o homem, e do homem Deus pegou o quê? Um material genético. Deus pegou a costela de Adão e por meio dessa costela Deus fez ali a mulher. Então a mulher é descendente do homem. A mulher, ela foi criada do homem. A mulher é um pedaço do homem. A mulher teve origem do homem, surgiu do homem, né? Então vemos aí a primeira ascendência, a mulher descende do homem, do primeiro homem, Adão, tá bom? Porque foi de uma costela, de um material genético de Abraão que Havá foi criada. Então Deus, como ele fez a mulher surgir do homem e não o homem surgir da mulher, da mesma forma, Deus manteve aqui, Deus fez o nosso povo com base em Abraão, né, Isaac e Jacó, né, e os 12 príncipes das 12 tribos, os 12 patriarcas, né, porque cada tribo tem o seu patriarca, né, os 3 patriarcas gerais e o patriarca da sua tribo. Então, eu gostaria de abrir aqui no livro de Ruth, para que a gente possa ler, para que a gente possa meditar, né, um pouco sobre o que está escrito aqui, né, que nós vemos aqui. Nós vemos aqui, gente, eu acredito que você pode ler com mais atenção em sua casa, começo ao final, de que houve uma situação econômica muito complicada em Israel naquele tempo. Então, Ruth, que era israelita, de descendência, pegou seus 2 filhos e foi morar em Moabe. Tá bom, gente? Um outro povo, um outro país. Chegando lá, seus 2 filhos, que eram israelitas, casaram. Era proibido por Deus. Se ela não se converter, não se casa. Então, Deus, ou seja, eles foram morar, Ruth foi morar com seus 2 filhos lá em Moabe. Povo moabita, no meio do povo moabita, né? Chegando lá, seus 2 filhos casaram-se com mulheres moabitas. Um casou com uma e o outro casou exatamente com Naomi, né? E quem era Naomi? Naomi era moabita. Naomi era moabita. Naomi e esses 2 israelitas, né? Eles se casaram com 2 moabitas. Mas pode? Não, Deus proibiu, mas eles desobedeceram. Consequentemente, esses 2 israelitas morreram. Aí Ruth diz assim, olha, eu vou voltar para minha terra, eu vou voltar para Israel. Então uma dessas moabitas disse assim, eu vou voltar para meu Deus, eu vou voltar para meu povo, né? Ficar com meu povo. Mas Naomi, que se apegou muito a Ruth, disse assim, olha, eu gostaria de ler com você, por favor. A partir do versículo 15, do capítulo 1 de Ruth, diz assim, pelo que disse, eis que voltou sua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada, né? Ruth diz isso aí para Naomi. Olha, tua cunhada voltou lá para seu povo, os moabitas.
e também para o seu Deus. Volta tu também com ela. Olha só a resposta de Naomi. Disse, porém, Ruth, não me instes para que deixes o seu perdão, estou trocando aqui. Disse Ruth, né? Naomi era israelita. Ruth é que era a Moabita, né? Que vai se converter. Então disse porém Ruth a Naomi, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores eu irei, e aonde quer que e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, e o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Essa foi a primeira conversão, gente. Quer dizer, lembrando que troquei no início, né? Aqui está se falando de Naomi. Né? Naomi vai morar em Moab com seus 2 filhos. Chegando lá, Naomi, ou seja, os 2 filhos de Naomi se casam com 2 moabitas. Posteriormente, os 2 filhos de Naomi morrem. Né? Aí vem Ruth e a outra moabita, e Naomi diz para uma delas, pode voltar, ela volta para seu povo e para os deuses dos moabitas. Mas Ruth chegou para Naomi e disse assim, olha, não insista para que eu vá embora, porque daqui por diante, olha, o teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus, e ela preferiu, em vez de voltar para Moab, tá? E viver novamente no meio do povo moabita, que era o povo dela, que ela era moabita, Ruth, né? E voltar a adorar os deuses de Moab, o que Ruth fez? Ruth disse para Naomi que não insistisse para ela voltar para Moab, porque o Deus dela era o seu Deus. Porque e o teu povo será o meu povo, ele disse, será. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Essa foi a primeira conversão. Ruth nasceu israelita? Não. Ruth tinha linhagem israelita? Não. Ela se converteu. Essa foi a primeira. O que é a conversão? Conversão é quando tu deixa os deuses pagãos e tu passa a servir unicamente ao Deus de nossos pais, Abraão, Isaac e Israel. E tu deixa o teu povo, tu fazia parte do povo, eu fazia parte do povo hindu, tu deixa esse povo, e agora o teu povo é o povo israelita. Os costumes são israelitas, tá bom? Não só o Deus, mas os costumes são, né, do nosso povo israelita, porque Ruth se converteu. Essa é a primeira conversão. E o que acontece aqui, gente, para não ficar muito prolongado, né, nós vemos que, posteriormente, né, Ruth se casa com quem? Se casa com Boaz, né, e tem um filho chamado Obed. E quem é Obed? Obed é filho de quem? Filho de Boaz, que era um israelita, por linhagem, com uma moabita convertida. Eu pergunto para os talmudistas, quer dizer que Obed não era israelita para vocês? Obed não era israelita, porque o pai dele era israelita, mas a mãe não era israelita de nascença, não. Ela se converteu por meio de Naomi. Ruth era convertida. Então vemos aqui Obed, que para os talmudistas não era israelita, como dizem eles, judeu. Né? E depois, posteriormente, quem é Obed? Filho de Boaz, o israelita, com Naomi, a moabita convertida. Então nós vemos aqui depois que Obed se casou e teve um filho chamado Ishá. Para os talmudistas, Ishá, né, o Jessé, não era também israelita, né? Como dizem eles, judeu. Né? Então, o neto de Boaz com a moabita convertida não seria considerada pelos talmudistas, né? Um israelita, como dizem eles, judeu. Né? Então, eles estão menosprezando o que está escrito no livro sagrado. E estão enaltecendo, né, o Talmud, ou a Torá oral, como dizem eles. Né? Então,
Jessé, ou seja, Ishá, com o tempo ele se casa e tem um filho chamado David. Aquele David, bisneto de Ruth, mas Ruth não era uma israelita de nascença, era moabita e se converteu ao israelismo. Não é isso? Então, para os talmudistas, David também, que era bisneto de uma moabita e não de uma israelita de linhagem, né? Era um israelita, uma moabita convertida ao israelismo, né? Para só fazer parte, uma filha adotiva do nosso povo. Então, para os talmudistas, David, o rei Davi, né? O David, ele não era, David Meller, não era israelita. E não é israelita para eles. Se fosse no dia de hoje, não seria considerado. Não, ele. A, mãe, a bisneta, primeiro, a mãe de Obed, né, não é israelita, então Obed não é israelita. Então, posteriormente, quando Obed se casou e teve um filho chamado Ishá, né, então Ishá também não seria considerado israelita pelos talmudistas. E quando Ishá teve um filho chamado David, e outros, além de outros, né, então David também não seria considerado israelita para os talmudistas. Então eles excluiriam David, não seria o rei, o maior rei. Como é que eles reconhecem David como sendo o maior rei de Israel, né? E nos dias de hoje, os talmudistas falam que tu só é israelita, ou seja, judeu, como dizem eles, né, eliminando Israel, né, se tua mãe for, né, ainda que teu pai seja israelita, se tua mãe não for israelita, tu não é israelita. Para eles, para Deus sim, porque a linhagem que Deus reconhece é a linhagem paternal, tá bom? Mas, como você viu aqui, se nem teu pai nem tua mãe, como pai de Ruth, e a mãe de Ruth não eram israelitas, eram moabitas, se tu se converter como Ruth se converteu, deixando teus deuses pagãos de lado, deixando o teu povo antigo de lado, eu não faço mais do povo hindu, então eu não quero mais saber do povo hindu, o meu povo agora é o povo israelita, eu não faço mais parte do povo do povo budista, né? O meu povo agora é o povo israelita. Eu não faço mais parte do povo cristão. Meu povo agora é o povo israelita. Né? Cada povo é um povo. Né? Então, se há uma conversão de verdade, Deus aceita isso. Agora, você depender de reconhecimento de talmudistas com chantagem, tem que fazer parte do povo de Israel. Falo Israel povo, não falo Israel território não. Israel povo. Tá bom, gente? Então, para tu fazer parte do povo de Israel, tu tem que passar por esse povo e ser reconhecido. Tu depende do reconhecimento desse pessoal, dos talmudistas, porque eles querem agir como se fosse um tipo de OAB, né? Você passa anos e anos estudando direito, quando chega, você se forma, você precisa do crivo da OAB para você exercer, né, o seu ofício de advogado ou de advogado. Não, esses caras não têm esse poder, não. Tá bom, gente? Então você estuda vários anos em medicina, se forma em medicina, você precisa do crivo, né, da aprovação do Conselho Regional de Medicina para você exercer a função de médico ou de médica, por favor. Esses caras querem fazer esse tipo de função. Eles querem ser autoridade máxima. Né? Se eles reconhecerem você, se eles não reconhecerem você, não é. Ruth não precisou de reconhecimento de talmudistas, até porque não existia talmudista naquele tempo. Tá bom, gente? Ruth precisou do reconhecimento de Deus e realmente se ligar de verdade ao nosso Deus e ao nosso povo. Tá bom, gente? Parar desses costumes pagãos, deixar de lado e realmente viver o Deus de nossos antepassados, Deus de nossos pais Abraão, Isaac e Jacó, né? E praticar os costumes do nosso povo, e não esses costumes aí talmúdicos, tá bom? Cheio sei lá, o cara quer ser esotérico, o cara procura uma loja maçônica, procura uma loja maçônica e passa também realmente a fazer parte da maçonaria. Mas tu não pode misturar uma coisa com a outra. Tu é um israelita, né? Mas tu diz que é israelita, ou seja, tu é um israelita, mas tu é um israelita realmente bambo, né? Que vive com outro livro chamado Talmud. E esse Talmud é um livro esotérico, tá bom, gente?
eu acho que não deveria misturar as coisas. Tu praticaria a tua religião, né? Mas com pureza, com pureza. Mas as pessoas estão misturando, né, o que Deus nos deu com esoterismo, porque talmudismo é esoterismo. Então você vê aqui que Ruth foi a mãe de David, ou seja, a bisavó de David, e para os talmudistas, David Meller, o rei Davi, não seria israelita, né? Lamentavelmente. Então, eu gostaria também de ler um pouco aqui, deixa eu ver aqui, um pouco mais atrás, né? Porque como nós vemos, gente, o homem não nasceu, o primeiro homem não nasceu da mulher, foi a mulher que nasceu do homem. Então gostaria de chamá-los aqui para o versículo 10, né? O versículo 10 do capítulo 46 de Bereshit, primeiro livro, né, da nossa Torá. Versículo 10 do capítulo 46 de Bereshit. Bereshit é o primeiro livro da nossa Torá. E o que diz aqui, gente? Vou ver aqui. É exatamente isso. Então, Shimon se casou com quem? Aqui, versículo 10 do capítulo 46 de Bereshit. Está falando que Shimon, né? Olha, escuta bem, veja bem. A partir de Abraham, Deus formou o nosso povo. Deus começa a formar o nosso povo. Abraham teve um filho chamado Isaac. Isaac teve um filho chamado Jacob. Deus muda o nome de Jacob para Israel. Israel tem 12 filhos, e esses 12 filhos são chamados de israelitas. Aí esses 12 filhos se casam, cada um se casam, né? E formam família. Essa família vai se multiplicando, tá bom? Vai crescendo. Eles formam as 12 tribos de Israel. A tribo de Judá, a tribo de Asher, a tribo de Dan, entre elas a tribo de Shimon, e como você vê aqui, um dos filhos de Israel, do qual se formou a tribo de Shimon, se casou com quem, gente? Se casou com uma cananeia. Cananeia. Então, para os talmudistas, a tribo de Shimon não é israelita, não era israelita, não fazia parte do nosso povo israelita. Porque o pai Shimon, israelita, né? Porém, a mulher de Shimon, cananeia, então, os filhos dessa mulher com esse israelita não seriam israelitas. Então, não existiria, então, a tribo de Shimon não existiria, porque a mãe, ou seja, a esposa de Shimon, que formou a tribo de Shimon, né? Uma das 12 tribos de Israel. Meu Deus, essa mulher não era israelita. Essa mulher não era israelita. Essa mulher era cananeia, convertida, tá bom? Ela fez o mesmo que Ruth fez. Ela largou o povo cananeu, os costumes do povo cananeu, largou os deuses cananeus e passou realmente a fazer parte do nosso povo, né? A fazer parte do Deus do esposo dela, do marido dela, né? E os talmudistas vêm dizer que se tua mãe não é judia, como dizem ele, matando Israel, excluindo Israel, menosprezando Israel, se tua mãe não for judia, não é judeu, tá bom? Então, cara, quer dizer, se tua mãe não for israelita, tu não é israelita. Para Deus, você é sim, tá bom, gente? Você é sim, tá bom? Seja também que a mãe dessa esposa de Shimon não era israelita, nem o pai dela era israelita, tá bom? Então, a esposa de Shimon era uma cananeia, filha, né, de cananeus. Então, ela fez o que? Ela se converteu, e Deus aceitou a conversão dela. Aceitou ela como filha adotiva do nosso povo, e os filhos que nasceram dessa mulher eram considerados por Deus, né, como israelitas puras, tá bom, gente? Por isso que o nosso povo é um povo mais mestiço do mundo. Você vai olhar, aquele cara parece com judeu. Não, aquele cara parece com israelita, né? Porque fala judeu, pegou esse nome agora, né? Ninguém, não tem ninguém. Você pode ter alto, baixo, negro, branco, pardos, entendeu?
não existe aparência, né? Que você vê lá atrás, você sabe que eu pergunto para você, qual era a aparência de Naomi, a israelita, né? E qual era a aparência étnica, vamos dizer, a aparência étnica de Naomi, que era israelita, de nascença, e a aparência étnica de Ruth, que era moabita, de nascença. Eu tenho certeza que havia uma diferença. Então, quando Ruth se casou com Obed, então filhos nasceram um pouco, um parecido com a mãe, outro parecido com o pai, entendeu? Então, gente, quando há uma geração, é um vento, existe ali uma fecundação de um material do homem e da mulher, certo? É por isso que tem, tem filhos que quando nascem parece totalmente com o pai, não tem nada a ver com a mãe, fica com aquela aparência do pai e às vezes até fica com a voz do próprio pai. Entendeu, gente? Por causa do material genético do marido. Tem filhos que puxam a estatura do pai, a altura do pai, entendeu? E não puxa nada da mãe. E tem, às vezes, filhos que puxam a mãe, que ficam parecidos com a mãe, com aquela aparência da mãe, né? Mais com a família da mãe, né? Porque vem lá trazendo os ancestrais da mãe, né? Trazendo o material genético da mãe, então tem aquela aparência mais da mãe ou da família da mãe. E tem filhos que parecem mais com o pai ou puxa mais, né, o parente do pai, o avô, o bisavô, entendeu, gente? Puxando ali o material genético que vem lá de trás. Tá bom, gente? Então assim como também essa cananeia, mulher de Shimon, ela não era israelita por nascença, ela se converteu ao israelismo daquele tempo, certo? Então, e Deus aceitou da mesma forma. Seja quem for, não tem essa de DNA de Abraão, não, porque eles não têm, os talmudistas não têm o material genético de Abraão para fazer o cruzamento dos dados genéticos. Eles não têm. Então, eu pergunto, como era a aparência genética de Shimon, que era israelita de nascença, né? Você sabe que lá atrás eles são descendentes de caldeus, né? Então, como era a aparência de Shimon, né? E como era a aparência dessa cananeia? Aparência, eu falo a aparência étnica, né? Porque Shimon, que era israelita, ele tinha uma aparência étnica do seu povo, os ancestrais que eram os caldeus. Sendo que a cananeia também tinha uma aparência genética, ou seja, uma aparência étnica, né? Do seu povo, que eram os cananeus. Então, quando os filhos desse casal nascem, uns ficam parecidos com a mãe, outros têm características do pai, e outros têm características dos dois, entendeu? Outros vêm buscar características lá do avô, outros vêm buscar características lá do avô paternal, dos avós maternais, entendeu? Mas Deus, a tribo de Shimon era para Deus uma tribo de israelitas, uma das tribos de Israel, tá bom, gente? E era considerados israelitas para Deus. Não é para os talmudistas, mas para Deus essa tribo era a tribo era uma tribo israelita, tá bom, gente? Filho de Abraão, reconhecidamente por Deus, reconhecidamente por Deus. Então vemos outra parte aqui, Divrei Hayamim, em Divrei Hayamim, você vai encontrar aqui pronto, versículo 3 do capítulo 2 de Divrei Hayamim, diz assim, que os filhos de Yehudá, né, nasceram de uma cananeia também. Então você vê que Shimon, um dos príncipes, um dos filhos de Israel, que formou a tribo de Shimon, se casou com cananeia. E outro, entendeu? Aqui, assim como eles usam tanto a palavra judeu, e esquecem do nome israelitas, né? Menosprezando o terceiro patriarca e colocando Yehudá, né? um dos filhos de Israel, no lugar do pai. Né? Menosprezando aí a linhagem,
né? Que vem Abraão, Isaac, Israel, e depois vem os 12 filhos dele, e um deles, Judá. Então, olha aqui o versículo 3 do capítulo 2 de Divrei Hamim, o que está falando? Aqui está dizendo, deixando claro, gente, que Judá também se casou com uma cananeia. E essa cananeia, a mãe dela não era israelita. E o pai dessa cananeia também não era israelita. Mas essa cananeia, quando se casou com o Judá, ela se converteu. Ela deixou de lado os deuses dos cananeus, deixou de lado o povo cananeu. Disse, não, ela fez como Ruth. Isso, teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus, pronto. Ela foi adotada por Deus, ela foi adotada pelo nosso povo, faz parte da nossa família, passou a fazer parte da nossa família. Então a tribo de Judá foi formada por um israelita e uma cananeia. Então os filhos, agora novamente você começa a pensar, peraí, Judá tinha uma aparência étnica que trazia dos seus antepassados. E também essa esposa dele, a cananeia, essa cananeia também tinha uma aparência, né, um aspecto físico, né, étnico, do seu povo cananeu. Então, quando nascem os filhos, uns começam a aparecer um pouco com a mãe, outros parecem um pouco com o pai, outros parecem um pouco com os dois. E às vezes os filhos vão buscar material, vão pegar a aparência de avós paternais ou maternais lá de trás, entendeu? E às vezes não se parece muito com o pai nem com a mãe, mas se parece com os avós, né? Então, para Deus, a mulher de Jehudá, a cananeia, foi recebida como israelita, era reconhecida como israelita. Mesmo não tendo nascido israelita, mesmo que o pai não era israelita, a mãe não era israelita, mas foi reconhecida por Deus como uma conversão verdadeira, adotada por Deus, passou a fazer parte da nossa família e teve o privilégio de ser de ser a matriarca, aí sim, a matriarca, né, da tribo de Jehudá. Tá bom, gente? Da tribo de Jehudá. Então, queridos, o que nós vemos aí falar de DNA de Abraão, isso não existe. Eles não têm material genético de Abraão. Eles não podem, eles não têm esse poder de dizer, se nós não reconhecemos, então isso não é válido. Vale sim. Ele não é reconhecido por eles, mas por Deus é reconhecido. Então, nem os judeus, como dizem eles, os judeus aqui seriam israelitas para eles, porque a mãe era cananeia, a mãe deles. O útero que gerou, né, todos os filhos, né, de Jehudá, da tribo de Jehudá, o útero que gerou era, na verdade, um útero de um povo, de um outro povo, o povo cananeu. Só que era uma mulher que se converteu. Uma mulher que passou a fazer parte do nosso povo. Uma mulher que passou a acreditar no nosso Deus. Acreditava mais nos deuses dos cananeus. Tá? Então, como diz lá atrás, né, em Bereshit que fala que serão dois um só corpo. Tá bom? Ela passou a fazer parte do corpo de Jehudá. Então, os filhos de Jehudá, tá bom? Seja você por linhagem de pai, seja você israelita por linhagem de mãe, seja você israelita só por conversão, não tem nada, a tua família não aceita, teus parentes não aceitam, mas só você é israelita na tua casa porque você é por conversão. Poxa, olha para aqui, olha para o Tanar. Olha para o Tanar, não deixa ninguém falar besteira. O que vale é o que está escrito aqui. O que vale é o que está escrito aqui, não o que as pessoas falam, o que as pessoas pensam, o que as pessoas dizem, tá bom? É o que está escrito aqui. Você não depende de aprovação de talmudista, tá bom? Você não é do tipo que passou vários anos na faculdade para precisar de uma aprovação, seja lá de OAB ou de Conselho Regional de Medicina, tá bom? Você acredita no Deus de nossos pais Abraão, Isaac e Jacó. Você deixou de lado os costumes dos povos antigos, do teu povo antigo, e você faz parte do povo de Israel. Você pratica os costumes do nosso povo. Quando eu falo costumes, são costumes realmente do nosso povo, e não costumes de talmudismo, tá, gente? Isso aí é helenismo puro.
Isso vem desde o tempo de Etíoco Epifânio, tá bom? Eles, graças a Deus, os macabeus salvaram, né, a nossa religião, mas lamentavelmente, eles voltaram e começaram a misturar as coisas da religião grega com a nossa religião israelita, por isso que surgiu o Talmud, entendeu, gente? Então, eu gostaria também de ver vocês ao seu outra tribo, que para eles, para os talmudistas, não são israelitas, né? Não são judeus. É claro que não são, porque eles não são da tribo de Judá. Então, vemos aqui o versículo 20 do capítulo 46 de Bereshit, versículo 20 do capítulo 46 de Bereshit, diz assim: E nasceram Iosef na terra do Egito, Menashe e Efraim, que ele deu Askenazi Pati, filha do sacerdote, filha de Potifera, né? Sacerdote de On. Quem era a mulher de Iosef, gente? Quem era Iosef primeiro? Iosef, ele era um dos 12 filhos de Israel, tá bom? Ele era um dos 12 filhos de Israel. Então, Yehudá se casou com a cananeia. Shimon se casou com Cananeu, formando uma tribo de pessoas mestiças. Bom, negócio de raça, foi Hitler que inventou, mas chamava Vezerã. Então Hitler inventou essa, tá, para justificar a atitude dele contra os israelitas, comumente chamados judeus, na época da Segunda Guerra Mundial, tá bom, gente? Porque nosso povo sempre foi um povo mestiço. O mais mestiço do mundo é o nosso povo israelita. Tá bom? Negros, brancos, pardos, estavam altos, magros, gordos, magros, entendeu? Não tem essa, tá? Ruivos, cabelos castanhos, loiros, entendeu? Olha, é uma diversidade do nosso povo. É um olho puxado como o chinês, japonês, que existem israelitas antigos até na China e tem olhos puxados como os chineses, entendeu? Então, queridos, outra coisa eu quero também ler com você, né? Ou seja, como eu li com você, né? Nós vemos aqui que Iosef, então, Yehudá se casou com Cananeia, Shimon se casou com Cananeia, e Iosef se casou com quem? Com uma egípcia, tá bom? Então, Iosef, o israelita, tinha um aspecto físico, né? Étnico, do seu povo, dos seus ancestrais. E a mulher dele, a esposa dele, a esposa dele, a esposa de Yosef, né? O José, o Yosef. O Yosef, ele tinha uma aparência, a mulher de Yosef tinha outra aparência, porque ela fazia parte de um outro povo, tá bom? De uma outra etnia, do povo egípcio. Então, os egípcios tinham uma aparência. Tá bom? Iosef, por ser israelita, tinha uma aparência diferente dos egípcios. Então, quando Efraim e Menashe, filho de um israelita, com uma egípcia, tá? Quando eles nascem, eu pergunto, quem era mais parecido com a mãe? Efraim ou Menashe? Quem era mais parecido com o pai? Iosef ou Menashe? Bom, gente, quem não se parecia com nenhum dos dois? Quem é que foi parecer, por exemplo, de repente um dos dois parecia com um avô materno, né? Com um sacerdote de honra, olha, um sacerdote da religião egípcia que invocava outros deuses. Quem sabe Menashe o Efraim se parecesse com o pai da esposa de Yosef? Ou, quem sabe, um dos dois, ou os dois mesmos, pareciam com o pai de Yosef, né, com Israel. Entendeu? Então, quando essa tribo nasce, uns têm aspectos físicos, né, parecidos com a mãe, outros têm aspectos físicos parecidos com o pai, né, e assim, essa tribo de Yosef é outra tribo, né, formada de uma forma mestiça, por pessoas mestiças, tá bom, gente? Não era raça. Etnia é uma coisa, raça é outra, tá bom? Então,
para esses talmudistas. Para os talmudistas também a tribo de Yosef não seria considerada uma tribo de Israel. Eles não eram israelitas, os da tribo de Yosef, porque Menashe não seria considerado israelita, porque a mãe deles era egípcia, Menashe. E Efraim também não seria considerado israelita, porque a mãe dele também era egípcia. Para os talmudistas seria assim. Então existiria também a tribo de Yosef, tá bom? Para você olhar no mapa, você vê dois principados, o principado de Menashe e o principado de Efraim. Você não vê o nome de... não existe nenhum território em Israel, no mapa de Israel, antigo, né? Com o nome de tribo de Yosef. Por quê? Porque Yosef mandou distribuir, mandou dividir a parte dele entre seus dois filhos, Menashe e Efraim. Então a tribo continuou sendo a tribo de Yosef. Mas existem dois principados formados pelos dois filhos de Yosef. Né? O nome dos dois filhos de Yosef. Efraim, o principado de Efraim e o principado de Menashe. Então, os talmudistas, eles são um povo matriarcal. Nós, israelitas, nós somos um povo ou seja, patriarcal. Tá bom, gente? Então, é por isso que talvez a gente não se bata. Nós não precisamos do reconhecimento deles. Né? Assim como também a gente pode não reconhecer, assim como não reconhecemos esse DNA de Abraão. Tá bom, gente? Eu não tenho material genético de Abraão para dizer que você é e aquele não. Tá bom, gente? Tu vai fazer com esse DNA, tá bom? É jogar o teu tempo fora, é perda de tempo, não prova nada. Só vai provar, sabe o quê? Que você tem origem, né? Que teus ancestrais eram europeus, asiáticos ou africanos, só isso. Mas não prova que você é filho de Abraão. Então isso não vale de nada. DNA de Abraão não vale absolutamente de nada. Tá bom, gente? Outra coisa que eu gostaria de ler para você aqui, um livro milenar, de milênios de anos, tá bom, gente? Colocando por terra esse negócio aí, esses ensinos talmúdicos aí, tá bom? Então, somos poucos e vamos continuar poucos, né? É isso. Então, seguimos a maioria. Então, o que nós vemos aqui depois você vai ler com mais atenção, mas você vai ver que quando Moshe, né, tipo Moisés, Moshe, ele foragiu, ele matou o egípcio para livrar um israelita lá no Egito e ele correu para não ser morto pelo faraó, né, faraó. Então ele acabou chegando em um local onde tinha umas moças querendo dar água, né, para suas ovelhas. Elas estavam cuidando de ovelhas e tinha uns pastores ali, né, oprimindo as moças. E aí Moshe vê aquilo ali, imagina com as moças, entendeu? Aqueles indivíduos ali, vai lá, ele era valente, Moshe era valente, então foi para cima dos caras, entendeu? Foi para cima deles e afugentou os indivíduos e disse assim, não, pode dar água de beber às ovelhas. Quando as moças chegam em casa, era casa de quem? Elas eram filhas de Itró. Itró tinha 7 filhas, 7 filhas, e uma delas era Tisípora. Então, quando essas moças chegam em casa, aí elas contam o acontecido. Olha, nós fomos dar água às ovelhas e tinha uns homens, né, que estavam nos oprimindo. Né, e chegou um homem egípcio, porque elas pensavam que era egípcio porque ele estava vestido como egípcio e vinha daquela região. Né, e o aspecto, né, porque pela vestimenta, né, dele, ele era egípcio. Então elas perceberam, olha, egípcio, porque aquelas vestimentas em uso são os egípcios, né? Então, elas contaram para Itró, como é que você deixa o homem lá, rapaz? Chama o homem para cá, diga ele que vem aqui, um bom homem, acabou salvando vocês, livrando vocês, né? Então, elas chamaram Moshe e Moshe convenceu ele de ficar, até porque ele não tinha onde ficar mesmo, então ali já foi Deus, né, olhando para Moshe. Então Itró disse assim, olha, você pode ficar aqui, cuidar das ovelhas, ajudar a cuidar das ovelhas, entendeu? E posteriormente ganha confiança e ele acaba se casando com uma das filhas de Itró. Itró era o que, gente? Midianita. Ele era sacerdote de Midian. Ele adorava outro deus, ele fazia parte de outro povo, de um povo midianita. E quem era a filha dele? A filha dele era filha de um midianita, filha de um midianita. Quem era Itró? Itró
pai de Tisípora não era, não era israelita, ele era midianita. Então, posteriormente, nós vemos que Moshe se casa com uma das filhas de Tró, a Tisípora, e tem um filho chamado Gershom. Aí eu pergunto, quer dizer que o talmudista Gershom não era israelita, ou judeu, como dizem eles, né? Quer dizer que Gershom não era israelita, no dia de hoje ele não seria considerado, então, não, pô, meu pai é israelita, ele é Moshe. Não, mas a tua mãe não era israelita, a tua mãe era egípcia, ou seja, midianita. Então, se ela é midianita, tu não é judeu, como dizem os talmudistas. Então, querido, nós não aceitamos isso. Tá bom? Nós seguimos a Torá escrita, nós seguimos a Deus, os ensinos de Deus. Esses ensinos aí de seres humanos, né, que gostam de ser chamados de rabi, amam ser chamados de rabi, querem ser chamados de sábios. De sábios não tem nada, porque se fossem sábios, não estariam se apostatando realmente dos ensinos de Deus. Porque quem é sábio não se apostata dos ensinos de Deus. Quem é sábio teme a Deus, porque está escrito no próprio Taná, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, tá bom? Então, Shlomo disse, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E quem era Shlomo? Né? O mais sábio daquela época. Então, queridos, se o temor a Deus é o princípio da sabedoria, então a ausência de temor é o quê? Não é sabedoria. Então eu não reconheço isso como sabedoria. Se essas pessoas, se os talmudistas fossem sábios, eles não estariam perdendo o temor a Deus e dando ensinamentos diferentes, não reconhecendo, digamos assim, tem que ser por meio da mãe. A Torá escrita diz que tem que ser por meio do pai, se fosse dessa forma. Mas vimos aqui uma outra pessoa, um outro israelita que se casou com uma mulher que não era israelita, se casou com uma midianita, e o pai dela ainda era sacerdote, prestava serviço religioso no templo dos midianitas, para um outro deus. Mas certamente ela fez como Ruth, e teu Deus será o meu Deus, Moshe, e o teu povo será o meu povo. Então, ela abraçou Abraão, então como está escrito lá em Bereshit, e os dois serão uma só carne. Tá bom, gente? Então ela deixou de lado os costumes dos midianitas, deixou de lado lá, meu pai, eu vou seguir o marido, mas os seus deuses, os seus costumes aí eu vou deixar de lado, entendeu? Olha, eu sou israelita, né? Você tem que seguir o meu Deus, a gente não acredita nessas coisas aí. Não, eu estou com um costume aqui, esses costumes aí a gente não acredita nessas superstições, não. Nós acreditamos em Deus, nosso Criador, bendito seja Ele. Então, Moshe se casa com Tisípora, que era moabita, ou seja, midianita. E Gershom era reconhecido por Deus como israelita. Assim como Tisípora também, midianita, convertida ao israelismo naquele tempo, era reconhecida por Deus e reconhecida por Deus qualquer pessoa. Seja você por linhagem de pai, seja você por linhagem de mãe, ou se você não tiver linhagem nenhuma com a Tisípora, que o pai não era, a mãe não era, eram todos midianitas, e você vê que para Deus eles eram israelitas, e Gershom, filho de Moshe, era israelita. Bom, gente? Então, gente, nós temos que temer a Deus, e nós não devemos nos dobrar diante de regras humanas que vêm depois das regras de Deus, querendo se desfazer das regras que Deus estabeleceu. Deus estabelece uma regra, a pessoa vai lá e se desfaz das regras de Deus. Isso é temor? Isso não é temor, não é sabedoria. Agora, Deus é o princípio da sabedoria. Então, Deus diz que nós somos um povo patriarcal. Abraão, Isaac, Jacó, os 12 patriarcas, assim sucessivamente. Até porque Saraí não gerou a esposa de Isaac. E a esposa de Isaac não gerou as mulheres de Jacó. E as mulheres de Jacó não geraram as mulheres dos 12 filhos de Israel. Então não existe aí uma etnia, entendeu, gente? Entendeu? A etnia vem de Abraão, Isaac e Jacó, os 12 filhos, e assim sucessivamente. Bom, e aqueles que são filhos adotivos são amados tanto quanto os filhos de linhagem. Tá bom?
Deus não menosprezou Davi porque a bisavó dele, tá bom? Ele era ruivo, porque os moabitas eram ruivos. E tem até ensinamento por aí dizendo que o judeu tem característica disso ou daquilo outro, né? Que isso? Irute, né? Dizem que judeus são baixos e tudo mais, ensinamentos por aí. E nós vemos ali que os irmãos, né, de Davi eram altos. Chega um momento que o Shemuel vai ungir Davi, ele se confunde e olha para a aparência de um dos irmãos de Davi e Deus brada. Deus diz, olha, não olhes para a sua aparência e nem para o tamanho da sua estatura, ele era alto. Outro rapaz alto era o rei que estava no poder naquele tempo, que era Shaul, que era mais alto do que todos os homens naquela época. Então, Shaul era alto, tá bom? E os irmãos de Davi eram altos. Davi não era baixo, Davi era apenas um adolescentezinho que não tinha condições, não estava na idade de ir para a guerra. Então ele estava lá cuidando das ovelhas enquanto seus irmãos iam para a guerra. Tá bom, gente? Ele era ruivo. Puxou esse cabelo ruivo de Davi. A vovó, a vovó Moabita convertida, né? A vovó Ruth, foi ela que ele puxou. Tá bom, gente? Então você, desde aquela época você ia ver israelitas altos, baixos, morenos, negros, sabe? Conforme eram os cananeus, né? Os filhos de Shimon com a Canané, Shimon e Judá com a Canané. Como eram os filhos? Eu pergunto, como eram os midianitas? O aspecto físico, o aspecto étnico dos midianitas. Quando Moshe se casou com Tisípora, eu pergunto, como era Tisípora? Como era o pai de Tisípora? Quando as irmãs de Tisípora, eles faziam parte de um outro povo étnico, que eram os midianitas. Então, eu pergunto, como eram os midianitas? Como é que se pareciam os midianitas? Eram altos, baixos, eram brancos, eram ruivos, eram loiros? Como é que eram? Eram negros? Como é que eram? Entendeu? Então nós somos o povo mais mestiço do mundo. Entendeu, gente? Por essa desses caras querer se comportar como se fosse uma OAB, como se fosse um conselho regional de medicina, como se fosse algum outro conselho regional que tem que, digamos assim, que necessita, do qual a gente necessita para ser aprovado. Tá com brincadeira, Tu tem que olhar, entendeu? Os costumes do teu pai, dos teus avós, dos teus bisavós, aí sim, é certeza, porque os costumes deles vai realmente falar claro que você é ou não descendente direto. Se você não é descendente direto, olha, Ruth não estava nem aí se era descendente ou não. Ela se converteu e acabou. A mulher de Judá, a esposa, a Canané, a mulher de Shimon, a egípcia, mulher de Yosef, e Tizipra, a mulher de Moshe, não estavam nem aí para esse negócio de linhagem. Eu sou descendente, meu pai era, minha mãe era, meus avós eram, meus bisavós eram, não estavam nem aí, ó, entendeu? Fez alguma diferença? Você vê alguma diferença? Deus, em vez de escolher um rei de uma linhagem direta, entendeu? Uma linhagem direta, Deus escolheu um rei cuja bisavó era Moabita, tá bom, gente? Moabita, entendeu? Então, bendito seja Deus, bendito seja o nosso Criador. Não existe DNA de Abraão, porque eles não têm nenhum material genético de Abraão para fazer esse exame aí, esse cruzamento genético aí, não tem como, entendeu? Então, mais uma vez, eu vou repetir. Se fizer esse DNA de Abraão dos talmudistas aí, o negócio de reconhecimento, você vai ser reconhecido. Que reconhecimento? Não preciso de reconhecimento de talmudistas apostatados que praticam hoje em dia uma religião esotérica, entendeu? Que o talmudismo não é judaísmo, entendeu? E, na verdade, o nome devemos restaurar, devemos buscar de volta o nosso ancestral Israel, entendeu? Nós somos israelitas, tá? E nós praticamos o israelismo e nos reunimos sob o nome de Sinagoga Hatzadikim e não reconhecemos esse teste de Abraão, que não vale de nada, não serve de nada, não está provando que você é filho de Abraão, não está provando nada, entendeu? Que você é um pouquinho de europeu, asiático, africano, entendeu? Ou
africano europeu, europeu africano, entendeu? Nada mais. Então qual a importância que tem disso? O que tem a ver com Abraão isso aí? Não tem nada a ver. São modistas, inventam cada uma. Não é brincadeira. Então, queridos, vamos ficar com a Torá escrita, tá bom, gente? A Torá escrita temendo a Deus, temendo ao nosso Criador. Ó, então, e não procurando reconhecimento, porque reconhecimento e nada para nós é a mesma coisa. Nós precisamos estar cada vez mais forte em nossa comunidade, nossa pequena comunidade, firme. Nós somos uma etnia firme, manter a nossa linhagem, nossos costumes, estar cada vez mais unidos, cada vez mais unidos, porque nós somos uma família milenar. E nós temos um pai chamado Avraham, né? E somos um povo patriarcal e não matriarcal, né? Porque não existe linhagem da mulher de Abraão, existe a linhagem vinda de Avraham, tá bom? Então que Deus abençoe grandemente a sua vida, né? E que você possa ser abençoado, né? E possa ficar no Torá, né? Porque eu li e dei claramente o que está escrito aqui. Agora, se você não aceita o que está escrito, né, aceita, então mude, então tudo bem, cada um é livre para seguir o que quer, para viver o que quer, para praticar o que quer. Nós, porém, não reconhecemos esse negócio aí que eles ensinam, esse reconhecimento. Tanto faz, ou linhagem de pai, ou linhagem de mãe, ou convertidos, como Ruth, como mulher de Judá, mulher de Shimon, mulher de Yosef, mulher de Moshe. Então, Shalom Lekulam, Velhit Raot.